Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos, um podcast dedicado ao autoconhecimento, à saúde mental, temas que eu penso que são pertinentes e se eu acho que são pertinentes, provavelmente se me interessam, provavelmente vai interessar a mais alguém. Não é que eu seja entendido na matéria, mas sou apenas mais um em não sei quantos bilhões, portanto alguém de certeza há de ter a mesma curiosidade que eu. Já sabem que esta temporada está marcada pela existência de um Patreon, onde vocês podem juntar-se a esta comunidade, contribuir para o crescimento deste podcast e de outros projetos, mas também habilitarem-se a sorteios de livros, de alguns dos convidados que passam por aqui, de bilhetes para espetáculos, têm acesso a conteúdos exclusivos. Vamos preparar também, provavelmente, um episódio ao vivo, onde também podem ter acesso exclusivo a bilhetes onde podem, se calhar, também conviver com os convidados. Portanto, há uma data de benefícios ao aderirem ao Patreon. Está aqui tudo em baixo, é só juntarem-se, ativem as notificações e venham aos comentários, porque sabem que eu também venho sempre aqui aos comentários falar convosco. A minha convidada de hoje é um tema, vem abordar um tema que eu já queria trazer há algum tempo e foi na sequência de uma mal noite, uma noite muito mal dormida, que eu pensei, olha, nem é tarde nem é cedo. É agora. É médica neurologista, há mais de 45 anos que se dedica a ajudar os outros nessa nobre arte do dormir e é considerada a maior referência portuguesa na área do sono, a doutora Teresa Paiva. Muito obrigado por ter vindo. Tá bom. Isto é verdade, é uma nobre arte, a arte do dormir, mas que dá-me a ideia que ainda é muito desvalorizado. O quão importante é o sono e o quanto é que nós o desvalorizamos? Bom, primeiro, o dormir é a coisa mais natural deste mundo. Claro. Qualquer gato, qualquer cão, qualquer passarinho, qualquer galinha, dormem, percebe? Portanto, Toda a gente dorme. quer dizer, se eles dormem é porque é fácil dormir, não é? Sim. Está a ver? Não me parece que os gatos e os cães estavam comprimidos para dormir. Exato. Porém, não chegámos a isso. Nunca se sabe. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, sendo o sono uma função universal do reino animal, Sim. ele é efetivamente uma coisa tão natural como é a sua sede. Está a ver? Exato, sim, Bom, sim. é isso que eu quero Passando o dizer. spot publicitário. Pois, o sono é tão natural como a nossa sede. E depois, porque é que as pessoas o desvalorizam? Acho que as pessoas o desvalorizam agora porque desde que começou, digamos, a revolução tecnológica, começou com a revolução industrial, mas depois com a revolução tecnológica, que é diferente, as pessoas passaram a ser invadidas por gadgets e por luz. Estímulos. Sim, e por coisas que fazem barulho, que põem luz, que acordam, que fazem dormir, que fazem acordar, que fazem não sei o quê. Está a ver? Essas coisas não existiam. Quando começou a trabalhar nesta área, há 45 anos, os ritmos de sono e o próprio estilo era totalmente diferente? Totalmente diferente. A televisão acabava à meia-noite com o hino nacional. Não sei se está a perceber. Estou, porque ainda me lembro disso, porque eu também me lembro disso. Era puto e eu lembro-me disso. E as crianças, quer dizer, eu lembro-me que as minhas filhas ouviam aquela coisa do Vitinho, que vai para a cama e não sei o quê. Verdade. E, portanto, havia marcadores, quer dizer, chamam-se marcadores de tempo, o nome científico é Zeitgebers, vem do alemão, que são coisas que dão o tempo, e de facto, quando a televisão acabava à meia-noite, as pessoas iam para a cama. Tá a ver? Sim, é isso, são marcadores, não é? As são pessoas sabiam que àquela hora... Aquela hora era hora de ir para a cama. Isso acabava por... É muito importante. Sim, e esses marcadores, ou seja,
entram no nosso sistema depois de forma automática. Exatamente, Não é? pois, exatamente. Depois as pessoas habituam-se. Quer dizer, quando, corpo habitua-se a isso e sabe. quando eu era nova, eu tinha a idade dela, eu jantava-se às 8h30, entre as 8 e as 8h30. Agora, quando eu pergunto às pessoas, é entre as 9 e as 10h30. Está a perceber? Portanto, é uma coisa completamente diferente. Quando, quer dizer, as lojas estavam abertas das 9 à 1 e das 3 às 7. Verdade. Lembra-se disso? E agora estão, os shoppings fecham às 11 da noite. Exatamente. Portanto, está a ver que há uma diferença comportamental muito grande que foi introduzida pelos high-tech gadgets tecnológicos. Então, quais é que eram os principais problemas para dormir há 45 anos? Sempre houve insónias, sempre houve Sim. apneia do sono, sempre houve sonambulismo, sempre houve pernas inquietas, sempre houve narcolepsia, quer dizer, as doenças do sono existem Sim. há séculos, não é? Mas esta é uma doença nova, então. Quer dizer, a privação de sono generalizada é uma doença nova, porque as pessoas só começaram, quer dizer, antigamente os trabalhadores agrícolas, que era quem trabalhava mais, trabalhavam de sol a sol. Está a ver, não trabalhavam de noite. Quer dizer, as pessoas, havia os guardas noturnos e os padeiros, quer dizer. E os homens do lixo? Os homens do lixo Faziam recolher já é mais recente, Sim, é sim. mais recente, está a ver. Antigamente era o aí vai água e a água com mais coisas. Sim. Portanto, quer dizer, a maior parte das pessoas funcionava dentro dos parâmetros do dia. Sim. Quer dizer, Levantavam-se, deitavam-se com o pôr do sol e levantavam-se com o nascer do sol. sim, Mais ou menos, mais sim. tarde, mas quer dizer, portanto, viviam durante o dia, não Quando é? era pequeno, a que horas é que se deitava? Lembra-se? Se calhar às 9, bem. E levantava-se a que horas? Devia-me levantar às 7h30, porque o liceu começava às 8h30, percebe? Eu ia sempre atrasada para o liceu. Ficava a dormir. Hã? Ficava a dormir. Estava a dormir já nessa altura, e porque já nessa altura eu era um bocadinho noctívaga. Portanto, eu lembro-me de estar na paragem de comboio do autocarro no Recio, a pensar, vou chegar tarde. E hoje deita-se a que horas? Hoje em dia? Agora, tenho imenso cuidado, porque exatamente por ser noctívaga, eu tenho muito cuidado, deito-me entre a meia-noite e a 1. Não, quer dizer, tenho mesmo que ter cuidado. E agora acordo entre as 7 e as 8, hoje acordei às 9. Mas, portanto, durmo 7, 8 horas, estou muito cansada, durmo mais. E as pessoas não têm noção destes estímulos? Ou têm? Não, as pessoas acham que podem fazer o que quiserem, percebe? Portanto, isso é uma nova forma, um novo item cultural. É que nós não temos limites, que é uma coisa verdadeiramente estúpida, porque nós temos logo o limite da pele. Sim. E tudo o que ultrapassa, entra cá dentro da pele, desencadeia logo uma data de cadeias de produção de anticorpos para tudo o que é estranho. Portanto, obviamente temos limites. E temos limites também físicos, emocionais e intelectuais. E, portanto, temos limites de trabalho. E o que se vê agora muito é que as pessoas acham que não têm limites, fazem e têm que fazer umas coisas extraordinárias, como andar no Val da Morte e morrer no Val da Morte, percebe? Essa notícia recente, dramática ao mesmo tempo. Porque é que uma pessoa vai morrer no Val da Morte? Que o próprio nome está a dizer. Que o próprio nome está a dizer. Está a ver? Portanto, sim, nós temos, esta noção de não ter limite e a noção do sucesso, que é uma noção importante, outra noção muito importante, é a noção da primazia do lucro. Eu acho que isso... estou a perceber, sim. Quer dizer, tem que trabalhar porque tem que dar lucro, tem que trabalhar porque tem uns determinados objetivos, tem que trabalhar porque tem não sei o quê. Mas eu acho, pode ser uma ideia errada, mas eu pelo menos eu tenho a ideia de que a maior parte das pessoas tem consciência que se descansar produz mais. Eu acho que não? essa sua ideia não é a dos meus doentes. Mas é correta. A sua ideia é correta. Quer dizer, a gente não pode nem descansar de mais, nem descansar de menos. Também não podemos estar todo dia a olhar para o ar, percebe? Tenho que dizer isso à minha filha.
Pois, portanto, isso não pode ser. Agora, quer dizer, temos que trabalhar. Eu sou o exemplo disso, não é? Quer dizer, já sou considerada velha, eu não me considero velha, mas sou considerada velha e ainda trabalho muitas horas. Mas tenho imensas regras nesse trabalho. Está a perceber? Sim, sim. Há uma relação direta entre o sono e a saúde mental. Porque é uma relação bilateral. A partir do momento em que uma pessoa tem insónias consecutivas durante 3 meses, tem um aumento do risco de depressão. Isso é logo aí. E quase todas as doenças psiquiátricas têm alterações do sono graves, quase todas. 2 ou 3 não terão. Mas, portanto, a ansiedade, a esquizofrenia, a depressão, etc., por aí fora, têm sempre alterações do E essas sono alterações, graves. essas alterações do sono, por exemplo, estavam a falar de insónias. É insónias todos os dias ou têm tipo mais de 2 vezes por semana, mais de 3? Depende da situação. Muitas vezes a doença psiquiátrica é anunciada por um período de insónia grave. Está a ver? Começa por insónia e depois vêm os sintomas psiquiátricos. Ou depressivos, ou alucinatórios, ou outra coisa qualquer. E o sono pode ser, ou melhor, nós podemos entrar num quadro de doença mental exclusivamente devido ao sono? Pode. Uma insónia normal, quer dizer, numa pessoa normal, aumenta-lhe o risco de depressão. E qual será a causa da insónia? Está a ver, eu vou forçar isto. Não estou quieta. A causa da insónia, as insónias têm imensas causas. E é um disparate pensar-se que tem uma causa única. Está a ver? Portanto, esse é o maior disparate. É mesmo um disparate. Porque muitas vezes as pessoas podem achar que é tipo, tenho insónias por causa do trabalho. Por causa do trabalho. E muitas vezes têm. Sim, mas não há de ser exclusivamente por isso. Mas, quer dizer, não é exclusivamente por isso. A maior parte das vezes, não é? Portanto, quer dizer, as pessoas podem ter insónias por coisas que aconteceram quando eram pequeninas, não é? Bullying, por exemplo. O bullying é uma coisa terrível, é muito frequente. Nós temos a mania que somos um país pacífico. Eu esqueça, não somos um país. Não somos. Quer dizer, conquistamos o mundo à espadeirada. É verdade, sim. Portanto, quer dizer, não andamos sempre a abrir. Enfim, nem digo, mas não somos exatamente pacíficos e nas escolas ou dentro da família há com frequência violência. Principalmente nas escolas, é muito frequente. E os miúdos fazem bullying uns aos outros, ou os professores fazem bullying aos alunos, ou os alunos fazem bullying aos professores. Aqui é uma atrapalhada enorme, percebe? Portanto, o bullying é uma coisa que pode acontecer na infância e que se repercute. E os miúdos são bullying, ou são bonitos, ou são feios, ou são altos, ou são baixos, ou são gordos, ou são magros, ou por tudo, pelas razões mais diversas. E refletir-se apenas mais tarde. Sim. E a pessoa provavelmente nem sequer sabe a causa da insónia. Exatamente, porque como aquilo já passou há muito tempo e a maior parte das pessoas acha que aquilo está resolvido, está a ver, não considera isso como um contributo possível, não é a causa única, não é um contributo. Depois, quer dizer, a outra coisa que é muito frequente são as agressões sexuais, não é? Portanto, as agressões sexuais na infância e na adolescência ou na idade adulta são uma causa muito frequente de insónia, tanto nos rapazes como nas raparigas, sendo as raparigas agredidas com maior frequência, percebe? E as agressões, quer dizer, a minha experiência, por exemplo, é que pessoas, já tive um homem com 80 anos que pela primeira vez me contou a agressão que tinha tido quando era miúdo. Está a perceber? E ele tinha era um caso de insónia? Sim, era um caso de insónia. Está a perceber? Portanto, e ele provavelmente não associava uma coisa à outra. Sim, mas chorou que nem uma criança à minha frente, percebe? Está a perceber? Portanto, o grande problema é que as pessoas escondem, então com as agressões sexuais escondem muito aquilo, não é? Não contam, têm vergonha, têm não sei o quê, têm não sei o que mais, e portanto isso passa a ser um contributo importante e eu tenho experiência disso, portanto, frequente.
Depois, é claro que há a história das famílias, o ser o primeiro filho, o ser o filho mais velho, o ser o filho do meio, o ser o filho mais novo, os irmãos fazerem bullying, os irmãos não fazerem bullying. Ou seja, basicamente tudo pode contribuir para uma insónia. Não, mas é que contribui, está a perceber? Só que, portanto, a pessoa tem é que ver. Quer dizer, muitas vezes o filho mais velho já dormia mal em pequeno porque os pais não têm experiência. Sim. E, portanto, como não têm experiência, fazem tudo para que o menino durma bem ou a menina durma bem e fazem... E criam momentos de tensão involuntária, não é? Pois, exatamente. E se é o filho, se é o segundo, não é? Do mesmo sexo do primeiro. Quer dizer, estas coisas têm todas muita importância, não penso. Portanto, eu estou a pensar, eu tenho 3 filhas, a minha do meio é que dorme melhor. Sim, graças a Deus, porque a outra foi, eu vou-lhe explicar, geralmente a mais velha é que dorme pior porque é muito mais, quer dizer, muitas preocupações dos pais, e a mais nova, no fundo, tem que provar que tem que chamar a atenção. Acho que bate certo, porque é assim... Porque a mais velha agora já dorme bem, mas teve ali um período em que ela tinha medo de adormecer porque tinha medo de ter insónias. E depois entra num registro que eu acho que muitos adultos entram também, que é, como não conseguem dormir, ficam nervosos por não conseguir dormir. Não dormir é um círculo vicioso. E ela entrava muito neste registro e com terapia também e com ajuda nossa, passou a dormir bem. A do meio é um cu de sono, em bom português. Dorme super tranquila. A pequenina, aos 7 anos, de vez em quando ainda vem parar ao nosso quarto. Pois, exatamente. Tem que chamar a atenção. Tem que chamar Agora já adormece sozinha no quarto dela e raramente vem ter ao nosso quarto. A gente tem uma caminha lá ao lado, ela deita-se lá ao lado para não vir para a nossa cama. E já vai deixando esse hábito. Está a ver, esta coisa está importante. É uma ciência. Não, é que tem que se fazer muitas perguntas até chegar. Portanto, não se pode tratar uma insónia assim como, é normal, então toma lá não sei o quê. Quer dizer, é um disparate, porque tem estas coisas todas. Depois tem o trabalho. E eu, se você não se importa, falo do trabalho, não é? Claro. O trabalho em Portugal, eu costumo, quer dizer, nas pessoas das multinacionais, eu costumo perguntar se na Suíça, ou na Suécia, ou na Alemanha, onde é a sede, eles saem às 8 da noite. Não saem às 4h30 ou às 5. Tá verdade. E eles são muito mais ricos que nós, não é? Portanto, quer dizer, eu quando compro a minha reforma dos hospitais na Alemanha, eu sou considerada pobre. Não sei se está a ver. Portanto, é uma coisa assim complicada. Portanto, eles são muito mais ricos. Portanto, porque é que nós havemos de trabalhar tantas horas e produzir tão pouco? E repare que há umas características na organização portuguesa. Uma é que as pessoas gostam sempre muito de falar e às vezes não dizem nada, não é? Quer dizer, não ir para assuntos importantes, não resolver o assunto. Depois o outro é que gostam de interromper. Olha, diz lá como é que é isto. Olha, diz lá que não sei o quê. E, portanto, as interrupções que são consideradas normais e é considerado que uma pessoa é fantástica porque é capaz de atender estilo polvo 40 coisas ao mesmo tempo, 8 pelo menos, não é? Quer dizer, sim. O polvo tem 8 braços e as pessoas agora são assim uns polvos que fazem essas coisas todas. E as interrupções e o multitasking são lixados para a cabeça. Portanto, põe a nossa cabeça a funcionar mal, está a perceber? Porque você vai gastar muito mais energia para fazer as mesmas funções. E é como se o cérebro entrasse em curto-circuito? Não é bem curto-circuito, é gastar mais energia, é cansar-se mais para fazer a mesma coisa. Portanto, é mesmo estúpido. Quer dizer, imagino que eu agora estava aqui a falar consigo e a atender o telemóvel. Sim. Quer dizer, para além de lapsos que deviam acontecer, não é? O meu cérebro tinha que andar sempre tchuca-tchuca, telemóvel, tchuca-tchuca, não sei o quê, e a sua conversa. E ao ver o que é que está a acontecer, não é? Olhar. Portanto, isso obriga o cérebro a gastar muito mais energia e a fazer mais lapsos. E, portanto, não se deve fazer. É como ir à janela e deitar dinheiro pela janela abaixo. Percebe? Está a ver? Ou seja, o jeitinho português é uma coisa má.
esse jeitinho português é uma coisa má. A gente é bom a improvisar, mas isto não é improvisar, isto é desorganizar. São duas coisas diferentes. Quer dizer, outra coisa. Quer dizer, é safar a vida ao patrão, e lixar a nossa. Não é se safa a vida, porque às vezes são os próprios patrões que também estão nesta brincadeira. Está a perceber? Quer dizer, não sei se safa tanta vida. Eu depois digo uma coisa colateral. Mas, portanto, a outra coisa são as reuniões consecutivas. Portanto, agora em Portugal fazem-se imensas reuniões. Por causa desde a pandemia e então, dos Zooms e isso aqui, toda a gente a fazer. E então, ninguém está focado na reunião, o que é mais engraçado, porque estão todos a ver outros, a ver o telemóvel, não sei o quê. Verdade. Nas aulas online é a mesma coisa. Sim. Quer dizer, o que é que estão a fazer? Está a ver? E a maior parte das reuniões são inúteis. Portanto, as pessoas dizem, vamos resolver o assunto, fazemos uma reunião, mas por que não resolvem o assunto? Está a perceber? Quer dizer, às vezes é mais fácil resolver o assunto do que fazer uma reunião. E tudo isso... a ver? Porque ninguém pensa, não se pensa. Desculpe só o que eu vou dizer, eu costumo dizer, vocês acham que o Miguel Ângelo tinha pintado a Capela Sistina se lhe tivessem sempre a perguntar, olha que tinta queres, olha, dá cá, e aquele pincel, e não sei o quê. Quer dizer, não pintava de certeza, não é? E isso tudo contribui para as insónias. Isso, garantidamente, percebe? Portanto, a minha experiência é que quando eu convenço as pessoas a trabalhar menos horas e a reduzir o multitasking e as melhoram logo do sono. Mas é imediato, sem medicação nenhuma, percebe? Portanto, isto é mesmo que eu estou a dizer, é mesmo importante. Sim. Fazer isto é mesmo importante, porque melhoram. Considera que é o maior problema hoje em dia? Quer dizer, acho que é um problema muito frequente nas pessoas que trabalham. Percebe? As pessoas são todas diferentes umas das outras, não é? Depois tem os velhos que se enchem em remédios, não é? E que dizem que só dormem com remédios e que estão cheios de remédios. Depois tem os jovens, os adolescentes, estão sempre com os gadgets e deitam-se a ver tchuca, a ver coisa. Está a ver? Portanto, eu acho que cada um é como cada qual e a gente tem que se perceber o que é que cada um tem. Essa coisa é variável. Também há pessoas que não fazem nada. Essas também não dormem. Que não fazem nada? Como assim? Que... Não têm nada para fazer. Isso eu não sei. Eu não sou médico, como é óbvio, mas eu estou aqui a pensar. Uma pessoa que não faz nada, se calhar acaba também por não dormir exatamente porque o cérebro não gasta energia. Exatamente. Acertei? Acertou. Olha, já viste? Mas não, faz sentido, não é? Faz sentido, quer dizer, o cérebro não foi utilizado. A gente está a ver, quando o cérebro não é utilizado, fica igual aos músculos. A gente não utiliza os músculos, fica com os músculos em papa. Não utiliza o cérebro, fica com o cérebro em papa. Faz sentido. Está a perceber? O cérebro fica mesmo em papa. Por isso é que as pessoas, por exemplo, na reforma, têm que ter imenso cuidado. Não podem passar de um nível de atividade ultra para zero, ficarem ali sem fazer nada, percebe? Sim. Portanto, quer dizer, é outro problema acessório. Há caso, uma pessoa que está a lidar com uma doença mental, depressão ou uma perturbação da ansiedade, o melhorar o sono pode contribuir quanto para melhorar o caso? Depende sempre. Sim, depende de cada caso. Depende de cada caso, mas melhora muito. E se reduzir a ansiedade também melhora o sono. Está a perceber? Nós agora estamos a fazer isso, quer dizer, a fazer uns tratamentos especiais que se chama neuromodulação não invasiva e que reduzem imenso a ansiedade e a pessoa depois começa a dormir muito melhor. Neuromodulação não invasiva, isso funciona como? Isso funciona fazendo uma estimulação dos nervos periféricos das mãos e dos pés, uma estimulação com estímulos elétricos que não se sentem, e aquilo vai fazer quer dizer, uma corrente elétrica, não é? Sim. Que corre, e essa corrente elétrica tende
quer dizer, a balancear de uma forma adequada o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Sim. As pessoas ansiosas têm sempre o simpático muito ativo, não é? E isso aquilo é de facto muito eficaz, quer dizer, não é um tratamento universal. Mas, quer dizer, repare, eu nunca vou dizer que isto é bom para toda a gente. Não é? Claro, isso é como. Sim, Está como a perceber, tudo, como aquilo tudo. Cada caso Mas é um caso. para pessoas com grande ansiedade, os resultados são de facto muito bons. Está a perceber? Eu no outro dia. Não tem redes sociais, a doutora Teresa? Tem. Não, eu não tenho paciência. Pois, mas eu tenho. E no outro dia vi um TikTok. Sabe o que é o TikTok? Já ouvi falar? Sei o que é o TikTok. Vi um TikTok e era um senhor, também num podcast, e a falar que se nós não dormirmos bem, envelhecemos muito mais rápido. Quer dizer, é uma verdade. Fogo, estou tramado. É uma verdade. Eu vou-lhe explicar porquê. Quando a gente dorme, uma das coisas é que produzimos hormonas, e uma das hormonas que produzimos, olha, e você produz uma que eu não produzo. Testosterona. Testosterona, pois. Portanto, os homens só produzem testosterona a dormir. Portanto, os homens não devem ter privação de sono. Está a perceber? Ok. Penso nisso. Tem alguma importância. Mas todos nós produzimos a hormona do crescimento. E uma outra que é a prolactina, etc, etc. E depois, ao fim do dia, ao fim da noite, produzimos cortisol. E, portanto, produzimos uma data de hormonas, de coisas, de reguladores autoimunes, reguladores do apetite, etc, por aí fora, durante a noite. Mas esta dita hormona do crescimento, o que ela faz é a reparação dos tecidos. Portanto, uma das coisas que se verifica, sempre que uma doente me chega sem rugas, dorme muito bem. Não dorme, eu duvido. Ou fez uma plástica, ou pôs botox. Pôs botox. Está a perceber? Porque, de facto, as pessoas que dormem mal ou pouco estão cheias de rugas. E por isso, que eu tenho muitas, eu tenho 43. Não, você está porreiro. Por isso é que também se diz, para quem faz muito desporto, dormir é super importante. Quer dizer, Faz os sentido. grandes atletas do ténis dormem todos, quase todos, assim, aqueles que ganham os prémios, não é? Percebe? Mais de 8 horas até 12, percebe? O Federer dormia 12 horas, dorme 12 horas. Por isso é que ele tem aquela cara de bebê. Pois, está a perceber. Não, mas é verdade. Eles dormem todos 8, 9, 10, por aí fora. Então, mas, doutora Teresa, o que é dormir bem? Espera aí, deixa-me só baixar. Espera aí, eu vou baixar isto, está-me a fazer impressão porque eu não estou a vê-lo. Não me está a ver. Não, está a ver, eu desculpo lá, mas não é isso. Eu é que me... Assim. Pronto, mas deixa-me o copo. Está melhor assim? Para ver É que eu assim consigo vê-la. Pronto, está bem. então vá, eu repito, o que é o que é dormir bem? Dormir bem é, primeiro, dormir o que se precisa. E isso Cada varia como? precisa de determinadas horas. Ok. E depois acordar de manhã bem disposto, não é acordar e saltar da cama como se fosse uma mola. E agarrar-se logo aos telemóveis? Não é isso, é acordar agradável, o sono foi agradável, etc. E pronto. Portanto, acordar sem dor de cabeça, sem sensação de fadiga, sem estar exausto. Sem arrogar pragas logo a toda a gente. Exatamente, muito irritável, ou deixar cair tudo quando se levanta, etc. por aí fora. Portanto, essa parte não deve ser. Quer dizer, não se deve acordar assim estilo mola, porque nós temos uma coisa que se chama a inércia do sono. E, portanto, é bom estar ali no xodó. Eu adoro estar no xodó de manhã. Percebo um bocadinho ali, assim. Na ronha. Na ronha. Se vocês chamam de ronha, eu chamo xodó. O xodó era por causa das miúdas, das minhas filhas. Vinham para o xodó, não é? Xodó? Xodó. Não sei. Era o que elas diziam? Sim, eu não sei. Mas era aquela mimalhice matinal. Mas, portanto, o estar ali assim... Na ronha, não é ronha, é bom. Sim. Percebe? Sim. É bom, aquilo é importante. Quanto tempo?
Varia de 5 pessoa minutos. para pessoa. Quer dizer, não, varia de pessoa para pessoa. Há Mas pessoas há que precisam horas- mais tempo. Há horas mínimas para dormir. Aquela história, por exemplo, que o Marcelo diz que só dorme 4 ou 5 horas. Está cheio de rugas. É verdade. É verdade, sim. Mas, Ele envelheceu imenso. Desde sim, que... mas isso também é que é para Ele ser é do mais trabalho. novo que eu. Ele é mais novo que eu. Está a perceber? Eu sou mais velha. Tá Mas a há, ver? há horas para uma pessoa dormir. Isso, mínimas. Sim, há horas para uma pessoa dormir. Quer dizer, as pessoas, um adulto da sua idade, Por exemplo, da idade sim, dela, sim, vocês. A Luzia não que é criança. Entre- Quantos anos é que tu tens? Não me esqueci. 25? uma criança. Ainda é uma criança. por 25 isso anos, caraças. ela ainda precisa de mais um bocadinho. Mas vai, eu que sou um adulto Então, de 43 precisa anos. de 7 a 8 horas. 7 ou 8 horas. Com um máximo de 10 e um mínimo de 6. Ok. Portanto, há sempre umas pessoas que precisam um bocadinho mais e outras que precisam um bocadinho menos. Na sua idade adulto, Sim, quer dizer, é o que eu dormir procuro, menos, 7 ou 8 horas. Sim. dormir menos de 5 ou mais de 10 faz mal. Na idade dela, que é um adulto emergente, não é? Quer dizer, chama-se assim. Um adulto a acabar de ser criado. Não é? São os emerging adults. Precisa, provavelmente, entre 7 a 9. Pode dormir até 10, Bate certo, Luzia? Tens de dormir 7 a 11, 9? menos de 6, nem pensar. Percebe? Está a perceber? Pronto. Se quer dizer, sempre que me aparece um doente eu dormi menos de 5, eu considero isso uma urgência. Está a perceber? Mas não é? noites Não é? consecutivas, não é Quer uma dizer, coisa No esporádica. registro de sono, se Exatamente. eles dormem menos de 5, eu acho aquilo uma urgência, percebe? Está a perceber? Porque aí não pode desenvolver, digo eu, mas casos, problemas cardíacos, provavelmente não. Também? Não é ou imensa não? coisa. Para além disso Então, que já falou, da problemas depressão, em das relação à saúde coisas, mental. portanto, pode problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, alterações do peso, com aumento Sim. de peso, diabetes, o que não é assim muito engraçado, portanto, isto são tudo alterações metabólicas. Depois podem ter bastante mais infecções, andar sempre com infecções e coisas assim. Se o sistema imunitário fragilizado, não é? Fica fragilizado. E depois são as alterações cognitivas, não é? O risco de demência e o cancro. Quer dizer, É tudo. É tudo, é basicamente tudo. Quer dizer, não é boa ideia. Está a perceber? Não se deve fazer. É mesmo a ideia. Mas há diferença, por exemplo, entre eu posso dormir 8 horas, mas há diferença entre eu deitar-me à meia-noite e às 10 da noite, fazendo as 8 horas à mesma. Quer me deitar à meia-noite ou quero me deitar às 10 da noite? Quer dizer, não há aí, pode não haver tanta diferença desde que você... A gente não deve ter grande variação nas horas de deitar e de levantar. Não precisamos de ir com relógio. É um bocadinho aquele marcador que estava a dizer, não é? Não precisamos de ir com relógio, mas não podemos ter. Agora, quer dizer, se disser se é igual entre a meia-noite e as 8, ou entre as 5 e a 1 da tarde, não é igual, de certeza. Pois. Está a perceber? Portanto, o que agora acontece é que há muita gente a dormir, quer dizer, há um doente a dormir, às 8 da manhã é que vou dormir. Eu perguntei-lhe se era rato ou se era morcego. Ele ficou a olhar para mim. Então, esses é que vão para a cama a essa hora. Mas ele não é? ia dormir às 8 da manhã por questões de trabalho ou por ficar a jogar e a fazer coisas e não sei o quê? Por outras razões. Percebe? Portanto, essas pessoas que vão para a cama às 5, às 6 da manhã, e a outra coisa são os adolescentes, que são os adultos emergentes, que ao fim de semana se deitam às 6 da manhã e durante a semana têm que se deitar à meia-noite não é? Está a ver? Portanto, a diferença entre 1 e as 6 da manhã são 5 horas. 5 horas que eles vão no fim de semana. Isto equivale a ir a Nova Iorque e voltar no dia a seguir. Pois é. E o problema é que não vão. Pois não vão, mas cansam-se como se fossem. O cansaço é o mesmo, pois percebe? Só não tem o cansaço do avião.
da despressurização, o resto é igual. Portanto, isto chama-se um jet lag social. E quando você vai tentar convencer os jovens a não fazerem isto, todos fazem. E não é assim, então e agora não sai à noite? Então agora não sai à noite, depois eu digo, os seus jovens da sua idade, alemães, não sei o quê, etc., às 2 da manhã já estão em casa. Porque eles começam às 2 da manhã, não é? Está a perceber? Tem sido cada vez mais tarde, não é? Sim, sim. Há uma coisa curiosa que é, quando disse há pouco que há um limite ali de dormir, mais do que isso já faz mal, eu tenho essa percepção de uma forma muito curiosa, que é, eu às vezes se acordo e por alguma razão, não, vou dormir mais um bocadinho, quando adormeço outra vez, só tenho sonhos parvos. Pois. Mas sonhos completamente... Mas isso é fisiológico, sabe? É muito estranho, sonhos que não fazem sentido, não é que os outros façam muito sentido, mas isso ainda piora. Mas quando a gente faz, ou dorme durante a manhã, ou quando faz aquilo que se chama um oversleep, uma extensão do sono, sonha-se mais. A probabilidade de ter REM, sono REM, é muito grande, e de sonhar também. Mas porquê? Porque tem mais sono REM. Porque, quer dizer, o sono REM... É o sono mais profundo, não é? Não, Não. O sono mais profundo é o sono profundo, que chama-se Slow Wave Sleep. O REM é o antes desse. Não, é depois. Não, quer dizer, eu acho que esta mania do sono profundo é um bocado de coisa. Percebe? O REM é profundo no sentido em que, se você quiser acordar alguém em REM, é difícil. Mas a pessoa acorda espontaneamente com muita facilidade. Ok. E o cérebro em REM está ativo, por isso é que a gente sonha. E por isso é que os olhos andam de um lado para o outro? Os olhos andam de um lado para o outro, mas o corpo não se mexe. Portanto, nós temos, graças a Deus, uma paralisia transitória. Nós, os gatos também, os cães também, todos têm. Está bem? Pronto. Por isso é que os gatos, quando estão naquele sono profundo, a gente pega-lhes na cabeça e parece que está morto. Mas no sono, quer dizer, portanto, no REM o cérebro está relativamente ativo, não é igual ao acordar, mas está relativamente ativo. No sono profundo, o cérebro está muito lento, é o tal onde se produz a hormona do crescimento. O cérebro está muito lento, a frequência cardíaca baixa, a respiração baixa, é tudo lento. Então nessa fase também é difícil acordar. Percebe? E nessa fase é mais difícil sonhar, não? Mais difícil sonhar. Embora não seja impossível, mas é mais difícil. E é nessa fase, é o sono reparador. É o sono, quer dizer, o sono reparador é a mistura de tudo. Sim. Mas aquela fase do sono é o sono mais reparador dos tecidos, mais regenerador dos tecidos. E quando uma pessoa acorda, eu acordo muitas vezes à meia da noite, no meio do nada. Acordo e, aliás, esta semana aconteceu-me várias vezes, acordo e parecia impertinente. Assim, com o corpo impertinente, depois gostava-me de adormecer e depois percebi que tinha muita roupa quente na cama. Mas há pessoas que acordam... Mas isso é mesmo, porque a gente não dorme nem com muito frio, nem com muito calor. Percebe? Portanto, mas mas eu só percebi isso para aí passado 4 ou 5 dias. Exatamente. Eu já estava a pensar, mas porquê é que eu estou a acordar e ficava com o corpo impertinente, devia ser do calor e não percebia. E acorda-se mesmo. Sim. Não se dorme, está a ver? Se os pés estiverem quentes demais, a gente não adormece sequer. Também se estiverem frios demais, também não. E quando uma pessoa custa a levantar de manhã, é porque não dormiu o suficiente, o que era suposto. Ou porque tem uma doença do sono. Está a ver? Apneias, insónias, pernas inquietas, movimentos periódicos do sono, coisas assim esquisitas. Porquê é que as crianças não gostam de dormir? Acho que gostam. Quer dizer, há umas que não gostam. Será que é aquela ideia de é uma perda de tempo? Mas isso é-lhes transmitido pelos adultos, não é? Está a perceber? Desculpa lá. São os adultos que fazem essas trapalhadas. Quer dizer, as crianças podem ter medo de dormir por algumas razões. Uma é medo do escuro, não é? O medo do escuro. Outras é contarem-lhes umas histórias fatais ou verem uns filmes fatais no... Como é que vocês chamam? Netflix. No Netflix, ou no YouTube, ou naquilo que você disse há bocado. No TikTok. No TikTok. E depois encherem-se de medo e não dormirem porque têm medo.
Quer dizer, eu tive um miúdo que não ia dormir. Eu disse, se eu for dormir, eu tenho que me defender. Mas tens que te defender de quê? Então eles jogavam jogos de sobrevivência, percebe? Sim. E tinha que se armar, não sei o quê, porque senão matavam-no quando eu fosse dormir. Não sei se está a perceber. Pronto, este tipo de coisas são complicadas. Depois há outras crianças que não dormem porque ou ficam a ouvir os pais a discutir. Sim. Sim. Ou o pai chega a casa tarde com uns copitos e pode haver alguma violência sobre a mãe e, portanto, ficam alerta a ver o que é que acontece. Sim. Está a perceber? Sim. Ou porque ficam... Esconde-se muita história aí por trás. Exatamente. Está a perceber? Sim. Portanto, ou porque foram bullied na escola, etc. e não sei o quê, ou porque têm pesadelos. As minhas é porque querem ficar sempre a ver mais qualquer coisa. Pois, mas quer dizer... Mas quando nós nos vamos mas quando nós dizemos não, acabou, está na hora e nós vamos, elas vêm atrás. Pois, claro. O exemplo. Mas é uma também coisa mas depois, eu no outro dia fiz um vídeo porque vi no TikTok um rapaz a dizer que às 6 da tarde que ele dormia 9 horas por dia e ele devia ter para aí 25 anos. Dormia 9 horas por dia e que então o que é que ele fazia? Às 6 da tarde punha o telemóvel em modo de dormir, depois deixava de usar aparelhos 45 minutos antes de dormir, depois mudava a cama 2 vezes por semana. E eu estava a pensar, este gajo é um martírio. É um martírio. não só é um martírio, como vive sozinho em casa. Às 6 da tarde Às 6 da tarde tenho crianças para ir buscar à escola, há jantar para fazer. É transformar a vida num martírio e o sono, que é tão natural como a nossa sede, numa complicação. Não sei se está a ver. Está a perceber? É o exagero ao contrário. Eu há bocado, quando estava a dizer que os animais ainda não tomavam remédios para dormir, os animais já começam a ser humanizados e, portanto, qualquer dia estão-lhes a fazer. Têm psiquiatras, têm coisas assim, não é? Já há psiquiatras para os cães e para os gatos. Portanto, qualquer dia começam-lhes a dar assim as coisas. Agora, não sei se viu que estão cheios de medo que os tubarões comam a cocaína, não é? Vi essa notícia. Sim, que os tubarões a ficar viciados em cocaína, não é? Cocaína, quer dizer, é uma coisa assustadora. Pronto, fazem grandes festas. Fazem grandes, sim, pois, que festas, não é? Está a perceber? Enfim, não se sabe exatamente ainda, mas é de facto um enorme risco. Mas estava na brincadeira e o que é certo é que a gente também não deve complicar o sono, percebe? Quer dizer, se quer que eu diga... Mas, por exemplo, eu estava a dizer... Não faço nada dessas coisas. mas eu, por exemplo, às vezes eu tenho consciência que me devia deitar mais cedo, mas apetece-me ver uma série. Porque depois eu penso, se eu não vejo a série agora, eu não consigo ver no resto do dia. Consegue. E se calhar mais agradavelmente. Penso. É também uma questão de... É uma questão de hábito. E de organização. Não é de complicação, não é? Não é de complicação. Quer dizer, uma pessoa começar a preparar a noite às 6 da tarde, quer dizer... Já é um exagero, sim. Mas eu tenho noção disso. Eu tenho noção que eu posso me deitar mais cedo. Eu tenho noção que me posso deitar mais cedo e que posso ver as séries mais cedo. A gente vê sempre as séries com as miúdas ao fim do dia. Tipo, mas as suas miúdas também não se devem deitar muito tarde, não é? Nós tentamos deitar tipo 10h30. Sim, então está bem. 10h30, no máximo 11. Sim. Só que depois elas deitam-se e às vezes eu fico sempre ali mais um bocadinho. E pronto. Na ronha. Na ronha, mas a ver outra ronha, agora é outra ronha. E depois sim. Tá bem, mas é uma questão de disciplina. É uma questão de disciplina. É. Estava a falar da medicação e eu estava-me aqui a lembrar de uma coisa. Até que ponto a medicação é útil e quando é que ela deixa de ser útil? É uma resposta difícil. Pois. Porque não é simples, percebe? Claro. Quer dizer, há doentes que precisam claramente de medicação. Ou porque têm insónias muito graves, ou porque estão deprimidos, ou porque têm circunstâncias complicadas à volta deles, etc. por aí fora. Portanto, há doentes que precisam de medicação. Não sei se está a ver. Quer dizer, e a medicação é um enorme benefício. Você está-me a perguntar, quando eu comecei,
a fazer medicina, não é? Como já sou velha, ainda não havia benzodiazepinas praticamente, só havia o Valium. E devia ser, e era uma versão muito... Sim, era diferente. E depois havia os barbitúricos, e as pessoas iam desta para melhor com os barbitúricos, percebe? Aquilo não era assim uma brincadeira. E a gente, como os barbitúricos, eu vi muitos, percebe? Sim. Não é assim uma brincadeira. Mas felizmente houve uma evolução. Houve uma evolução. Vieram as benzodiazepinas, que foram ótimas. Agora, sabe-se que as benzodiazepinas chateiam a memória, dão dependência, dão habituação, fazem uma depressão da respiração, etc. Por aí fora. Portanto, há que ter um cuidado grande ao dar benzodiazepinas. Se uma pessoa tem uma apneia, não deve tomar benzodiazepinas. Se uma pessoa tem dependência, não deve tomar benzodiazepinas, percebe? A minha mãe, a minha mãe era viciada, coitadinha, em Lexotan. Porque o Lexotan, e então eu quando estava na faculdade... Meu pai também tomava Lexotan, eu lembro-me, quer dizer, percebe? Os comprimidos cor-de-rosa. O meu pai, eu lembro-me perfeitamente, o meu pai, que morreu por tomar Lexotan, percebe? Tomava Lexotan, alguém lhe receitou, não fui eu que o receitei, não é? Portanto, mas alguém lhe receitou. Mas a minha mãe dizia mais vezes, eu tinha insónias por causa da faculdade, não sei, mas pronto, foi nesse período, e a minha mãe de vez em quando dizia, filho, toma um Lexotan, e realmente aquilo era espetacular. Sim, pois, não estou a dizer o contrário, o problema mas era terrível, porque, exatamente, não é? Exatamente. Portanto, quer dizer, também não estou assim a dizer que não se pode tomar nunca, há benzodiazepinas que tem que se mesmo dar e tomar. Mas eu acho que isto, eu não sei se concordo ou não, saberá melhor, mas eu acho que isto tem muito a ver com... Eu por exemplo, eu tenho lido com questões relacionadas com a perturbação obsessivo-compulsiva e com a ansiedade. E fiz medicação, fiz sertralina durante muito tempo. Mas tinha a consciência que a medicação era para me ajudar a resolver as questões. É uma bengala, não é uma solução. Sim. Era sobretudo, e isso foi-me dito logo no início, isto é para tu te equilibrares, para poderes trabalhar aqui as tuas questões. Exatamente. E as pessoas, se calhar, em relação à medicação para dormir, têm que ter um bocadinho a mesma atitude. Perceber que aquilo é importante, mas que têm que saber as respostas, não é? Encontrar as respostas. E as pessoas, quer dizer, querem, dê-me um remédio que me faça dormir garantidamente. Ora, isso não existe, percebe? Não, o Valdesperto. O Valdesperto. O Valdesperto não faz dormir a maior parte das pessoas com insónia. Desculpe lá. Nunca tomei. Foi o primeiro que me veio à cabeça. Estou a brincar. Não, mas não existe, porque pode sempre fazer dormir uns e depois outros, e depois os que eventualmente possam fazer dormir têm estes riscos de dependência e de habituação. Portanto, não é assim uma coisa fácil. Eu acho que é espantoso, porque, quer dizer, eu antes de fazer uma medicação penso 3 vezes, 4 ou 5, não sei se está a perceber, e portanto e vejo imensos doentes com insónia, quer dizer, 90% dos meus, 80% dos meus doentes são por insónia, percebe, às vezes com outras coisas associadas, mas 80% que vão porque não dormem. Está a ver. Portanto, é a queixa mais frequente de todas. Tem que haver ali uma busca de um equilíbrio entre a medicação tem que haver, quer dizer, a terapia cognitiva ou comportamental da insónia é uma coisa muito importante, a mudança de hábitos é uma coisa muito importante, portanto, a mudança de crenças, tem que se perceber qual é o tipo de sono que a pessoa tem. Percebe? Não é assim uma coisa... Sim, eu estava aqui a pensar no meu caso. Não é assim uma coisa... Não é linear. Não é linear, não é simples, é uma coisa complexa. Sim. Complexa, onde eu não tenho, quer dizer, muitas vezes 100% de certeza de estar a fazer bem, quer dizer, não claro, é... Tem que ir por tentativa, por tentativa e erro. Quer dizer, muitas vezes vai-se por tentativa e erro, está a ver. Eu, por exemplo, a maior parte dos meus doentes está bem, quer dizer, não estou a dizer o contrário, não estou a dramatizar. Mas quer dizer, tem que se pensar, tem que se fazer as coisas de uma forma ponderada, está a ver? Tem que se pensar sobre o assunto. Eu procuro fazer uma coisa que é uma coisa que agora niném pensa. Tens insónia, toma isto. Mas eu, toma por exemplo, agora há anos que eu não Xanax, faço isso, mas eu tinha lá outros para SOS. E muitas vezes aquilo que eu pensava era, o que é que eu tenho amanhã para fazer?
se eu não tivesse nada muito importante para fazer em que pudesse descansar mais um bocado durante o dia, eu pensava, vou deixar de estar a insónia, vou tentar não estressar com isto, porque depois isso é outro problema que acontece, que a pessoa começa a entrar num registro de ansiedade porque não consegue dormir e quer dormir e não consigo, quando é que vou dormir? E então aceitava, ok, eu agora estou assim, vou ler um bocadinho ou vou ficar aqui, vou ver, já me aconteceu abrir a janela e ver a lua, ficar a ler as estrelas e ficar ali um bocadinho e tentar lidar com essa ansiedade e depois voltar para a cama. Agora, se tinha alguma coisa que precisava mesmo descansar, também já cheguei a tomar esse SOS, mas tentava gerir isto exatamente para não estar sempre com essa bengala. Eu acho que fez muito bem e que se deve recomendar. E é isso que ainda faço. Pois, é isso que ainda faço hoje. Então diga-me uma coisa, exatamente estava a falar isso do que se recomenda, dicas para melhorar o sono de uma forma simples. Então, a primeira é respeitá-lo. Já tem que respeitar o nosso corpo e ouvir o que é que o nosso corpo tem para dizer. Portanto, se o nosso corpo nos diz não trabalhes mais, não trabalhes. Se o nosso corpo nos diz para. Se o nosso corpo nos diz que é melhor ir dormir, é melhor ir dormir. Está a perceber? Mas nessas 3 situações que disse, a cabeça diz outra coisa diferente. Não. A cabeça diz, mas eu tenho que trabalhar. Eu estou-lhe a dizer que tem que se ouvir o corpo. Ok. O corpo diz, a gente tem que ouvir o nosso corpo. E o nosso corpo diz-nos. A nossa cabeça também nos diz, agora não trabalhes mais. A minha diz-me todos, agora já foi demais, acabou-se. Está a perceber? Sim. Portanto, isso é a primeira coisa. Depois tem que ter horários relativamente regulares, levantar-se durante o dia, deitar-se à noite, sem ser a deshoras. E tem que ter um dia equilibrado em vários sentidos, quer dizer, a alimentação tem que ser equilibrada, não é? Tem que fazer atividade física, tem que andar ao ar livre, não estar o dia todo fechado, não sair do emprego para casa, para o carro, garagem, casa. Garagem, casa e depois à noite ir distrair no centro comercial, não sei se está a perceber. Não é uma boa ideia. Portanto, apanhar ar livre, fazer atividade física, quer dizer, eu recomendo, de acordo com estudos que fizemos durante o Covid, as pessoas devem fazer cerca de 4 horas de atividade física por semana. Ok. A Organização Mundial de Saúde manda um bocadinho menos, mas os nossos estudos indicam que essas pessoas estão melhor. As 4 horas por semana. E depois têm que, durante o dia, fazer determinadas coisas, não trabalhar de mais nem de menos, não comer nem de mais nem de menos, não beber nem de mais nem de menos. Não beber de forma a fazer xixi durante a noite, porque isso depois interrompe o sono e é péssimo. E depois tem que ter algumas coisas boas e algum divertimento. Não sei se tem que se divertir, tem que se rir, tem que coisa. E, portanto, para isso, quer dizer, principalmente nas atuais circunstâncias, nós temos que aprender a fazer 2 coisas. Uma é relativizar. Está bem? Sim. Relativizar. Portanto, a gente... Colocar em perspectiva aquilo que nos acontece. Colocar em perspectiva, não é tudo dramático, não é? Percebe? Aceitar as coisas boas que nos acontecem e ficar contentes com elas. Por exemplo, a maior parte dos doentes chega e diz, como é que está? Está mais ou menos. Não está mais ou menos, mas não está bem. Depois aquilo bem puxado, lá bem, que estão bem. Mas é que às vezes dá azar nós dizermos que está mais ou menos, que está bem. Mas as pessoas têm muito esta coisa, o português está mais ou menos. E depois, para além de relativizar, eu penso que já disse, não deve trabalhar de mais nem menos, não é? Tem que relativizar e pensar que, quer dizer, é bom estar vivo. E pode ser uma boa premissa para deitar e para o acordar. Exatamente. Não é? Olha, vou-me deitar vivo e acordar, e acordei vivo. Pois, não, mas é um privilégio. É verdade. Acho que nós, sim, eu acho que nós, sim. E vai um bocadinho ao encontro daquilo que estava a dizer. Nós vivemos numa sociedade com um registro de tal forma, desde a Revolução Industrial, que isto vem piorando, não é?
Mas já vivemos num registro de tal forma elevado que tudo isso passa-nos ao lado. A consciência do que é o privilégio de estar vivo, não é? A consciência de podermos, alguns de nós, fazer aquilo que gostamos, de termos uma família, termos condições, não é? É uma coisa fantástica. Isso passa tudo ao lado. Nós temos coisas fantásticas, percebe? Eu penso sempre, eu como mulher, imagino no Afeganistão, eu já estava morta, não é? Quer dizer, assassinada por aquelas talibãs todos. Quer dizer, para a gente viver em Portugal é de longe melhor. E as coisas, quer dizer, há uma coisa que se tem que ensinar cada vez mais, é que as pessoas têm que ser resilientes, não é? Está a perceber-se. Para além de relativizar, têm que aguentar as coisas e ultrapassá-las, não é? E isso vai ser muito importante nos tempos futuros, que é que me diga. Em relação ao sono, qual é que é a maior batalha nos tempos que correm? É acabar com a privação de sono. Que resulta disto tudo que nós temos vindo a falar. Exatamente. A privação de sono é lixada. Dá aquelas doenças todas, morte mais precoce, faltava essa, morte mais precoce, o cancro, a demência, essa porcaria toda. Está a perceber? É só porcaria. Portanto, acho que depois... Há aqui uma questão que me ficou por perguntar, lembrei-me agora. Qual é a importância não sei se é moda ou não, ou se faz sentido, as power naps, que é aqueles sonos de 20 minutos. Eu pratico. Eu às vezes sinto necessidade. Quer dizer, nem toda a gente deve praticar. Não sei se está a perceber. Sim, uma pessoa que esteja a conduzir um autocarro. Bom, deve praticar se não a conduzir. Deve parar no autocarro e coisa. Só ficar aqui 10 minutos. Mas o que eu estou a dizer é assim, nem toda a gente, há pessoas que a dormir a sesta têm, quer dizer, ou ficam com dores de cabeça, ou ficam com enxaquecas, ou têm apneia. Mas só experimentar. Não, quer dizer, quem tem insónia não deve dormir a sesta, porque depois tira-lhe o sono da noite, etc. Por aí fora. Portanto, não é uma regra universal. Mas, efetivamente, o dormir períodos relativamente curtos... Máximo 25 minutos? 20, 30 minutos. Quer dizer, que melhora as capacidades cognitivas do cérebro, não é? Portanto, o cérebro, depois, quando se acorda, está... E logo ali a seguir ao almoço? Sim, mas deve ser feita à hora da sesta, preferencialmente. Qual é a hora da sesta? É a seguir ao almoço. Porque é nessa altura também que há uma quebra, não é? Há uma quebra fisiológica, portanto a gente deve fazer nessa quebra fisiológica. Os espanhóis é que têm razão. Pois, exatamente. Mas, quer dizer, eu se estou cansada, mas é verdade, power nap, quer dizer, não tenho, quando vou para o Alentejo, aquilo tem lá uma coisa qualquer, é sexta. Qual é que é daquilo tudo que já estudou ao longo destes anos de carreira? Qual é o país que tem o melhor registro de sono? Tem São ideia? Os países europeus do norte da Europa. Que é Suécia, Dinamarca, Noruega, por aí? Têm melhor, apesar de terem muito menos luz, têm melhores qualidades de sono. Depois, a seguir, são os americanos. Os que dormem pior são os asiáticos. E nós estão a fazer os mais telemóveis, perto, estão a fazer isso tudo? Nós estamos mais perto dos asiáticos, percebe? Porque, quer dizer, repare que nos países mais desenvolvidos da Europa, eles saem do trabalho às 5. Sim. Ao sábado à tarde, as lojas estão fechadas. A maior parte só estão abertas sábado de manhã e ao domingo estão fechadas mesmo. Portanto, eles têm uma vida, no fundo, muito mais tranquila. Eles fazem a distinção entre vida e trabalho. E entre a vida e o trabalho. E nós aqui não fazemos, percebe? Andamos sempre numa lufa-lufa. Está a perceber? Portanto, na América aquilo é um bocadinho conforme, mas eles têm mais gente com privação de sono. E nós aproximamos-nos dos asiáticos. Portanto, nós estamos mesmo mal. Por isso é que somos aqueles que tomam mais comprimidos para dormir, etc. Por aí fora, percebe? Está bem? Doutora Teresa, muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Com isto tudo já passou uma hora. E não me deu sono. Acho que a conversa não deu sono. Ainda bem. Mas acho que deixámos aqui, que deixou sobretudo aqui muitas dicas importantes e que espero que vocês desse lado tenham a atenção
esta questão do sono e da importância que tem, porque eu sei que há essa dificuldade e há aí uma data de estigma e estereótipos também associados ao sono, como eu tenho, que não consigo ver as séries a outra hora que não à noite. Já percebi que é mentira, eu próprio sei que é mentira. Portanto, espero que tenham gostado e até para a semana. Continuem a acompanhar o podcast e a deixar os vossos comentários e juntem-se ao Patreon. Até para a semana.